Fala, galera! Estamos aqui de novo, eu, Dr. Zema. Eu, Joab Sobrinho. Com seu, com nosso Criminalistas em Ação. Fala, galera, estamos aqui mais uma vez no nosso encontro, nosso bate-papo semanal. Dessa vez nós vamos aqui reagir, trazer informações sobre a manifestação dos caminhoneiros. Fala aí, doutor Jobs. Então, essa manifestação dos caminhoneiros está trazendo aí a população, a arrepios para a população, se vai ter intervenção do presidente, se ele vai utilizar o Exército e as Forças Armadas para reagir quanto às ilegalidades aí cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes, que inclusive mandou desbloquear e prender quem estiver obstruindo as vias públicas, inclusive deixando claro para o diretor da Polícia Federal, Rodoviária Federal, que se ele não cumprir, ele responderá também criminalmente. Então, com uma multa horária de R$100 mil. Essa bagatela. Por hora. Essa bagatela de R$100 mil. R$100 mil por hora. Isso que no final do dia seriam R$2.400.000 Isso aí. De multa? De multa. Multa impagável, multa impagável. Quem é que vai pagar essa multa? Mas a multa é essa. R$2.400.000. A multa é essa. Além da determinação que ele seja preso por crime de desobediência. Doutor, vamos começar do início. Vamos lá. Porque você sabe, o legal de começar do início é esse, né? Vamos começar do início porque as pessoas estão lendo o livro sempre da metade para o final, né? As pessoas estão pulando a capa do livro, né? Vamos para a capa do livro. Então vamos lá. De forma concisa, doutor, primeiro, quem está se manifestando? O cara que está lá, está revoltado, está chateado, está inconformado com o resultado das eleições, o cara fala, eu vou lá e vou botar meu caminhão na estrada e vou manifestar. Esse cara, a gente está falando de um bandido, um vagabundo, de um criminoso que merece ser preso, detido. Esse cara, que direito criminal, qual é a norma do direito penal que esse cara está descumprindo? Então, doutor Zé, mas vamos trazer para a sociedade agora um conceito de teoria do crime. Vamos entender os elementos que constituem um crime. Nós sabemos que para ter crime, nós do meio jurídico, advogados, criminalistas que somos, que tem que ter uma conduta humana, tem que ser praticado pelo humano, tem que ter um nexo de causalidade, ou seja, tem que ter alguma ligação com o resultado, o próprio resultado e, ao final, uma tipicidade, tem que estar descrito no Código Penal. Me assombra, e nós pararmos para analisar, nesse caso de um cara parar na via, protestar, dele ser preso. Primeiro que está onde escrito no Código Penal, que ele tem que ser preso, que isso é crime. Eu não vejo isso no lugar nenhum. Não existe na lei penal dizendo manifestar, fechando, obstruindo vias públicas é crime com pena tal e tal. Já vou trazer polêmica no começo do vídeo. Vamos trazer essa polêmica. Eu desafio você aí, jurista, você que gosta do direito penal, que me mostre no Código Penal, agora, aonde é que está tipificado. Nós temos muitos seguidores, delegados de Polícia Federal. Essa manifestação, ele tem que ser preso porque parou em via pública. Isso é Código Nacional de Trânsito. Vai pagar é gravíssima a multa, vai se ganhar como gravíssima, vai pagar lá o valor que tem que ser pago, 190 alguma coisa, e está resolvido o problema. Pode ser até apreendido o carro dele, que eu acho difícil, né? Porque, imagina, você tem lá 1.000 caminhões, então, 2.000 caminhões, você revocar isso. Não é penal. Isso é administrativo. Penal eu não vi. Penal eu vejo sim, abuso de autoridade. No penal eu vejo abuso de autoridade. Eu não vejo hoje. A pessoa tem o direito constitucional, se nós pararmos para analisar hoje, o direito constitucional de se reunir pacificamente, sem arma e violência, que é o caso, sem armas, eles estão ostentando lá a bandeira do Brasil, a camisa do Brasil, estão com a faixa, estão protestando pelo aquilo que eles entendem ser correto, e aí querem que joguem gás de pimenta. Tem criança ali, tem mulheres ali, tem homens, tem famílias, tem pessoas que são trabalhadores. Manifestação dos caminhoneiros. O Supremo Tribunal Federal, ele deu essa mesma determinação e agiu dessa maneira? Não. O Superior Tribunal Eleitoral? Então, Zé, eu preciso te dizer que nós temos algumas coisas delicadas para falar agora sobre esses assuntos, que nós já surgimos já no vídeo anterior, falando sobre a prisão do Roberto Jefferson, e agora nós estamos falando, nesse caso em específico, pela prisão. Quem é que está utilizando desse poder, dessa prerrogativa? O nosso eminente ministro Alexandre de Moraes, corroborando, não com todos, mas com a grande maioria do STF. Ele é chamado, inclusive,
dentro do meio dele, ele é reconhecido como xerife. Então, assim, seria surpresa nenhuma se fosse justiceiro, xerife, justiceiro, todos aqueles que conseguem, de alguma forma, tratar as pessoas, tratar o direito, utilizar-se do poder daquela forma. Eu vou te dar uma passagem que, em 1846, Montesquieu já falava isso. Todo aquele que detém o poder sem limite tem de deixar abusar. É o que está acontecendo. Estão se criando normas penais, estão se criando tribunais de exceção, estão mandando violentar a sociedade pelo direito de achar que ela tem que concordar com aquilo que você diz. Ou seja, se discordar do que o ministro diz, ele vai aprender. Simples assim. Tá, vamos lá. Agora, não tem norma, não tem pena, e aí eu fico assim, gente, de que forma se dá voz de prisão? Eu acho tem dificuldade, inclusive o diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele tem dificuldade para cumprir a ordem, porque a ordem dada é ilegal. Então vamos lá, mas aí o diretor da polícia, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, aí ele ganha, dentro dessa decisão, vem o seguinte: em caso de descumprimento, em caso da Polícia Rodoviária Federal não conseguir ser efetiva na liberação das rodovias, ele, pessoalmente, incorre no crime de desobediência e aí seria decretado dele a prisão. Número 1, crime de desobediência. A gente está falando aí de um delegado de Polícia Rodoviária Federal, uma autoridade, ele... No exercício da sua função. Fique claro isso, ou na impossibilidade de exercer a sua função, que é o aí caso, ele seria que é o caso. Ele seria penalizado aí com a ordem de prisão. Se ainda que fosse cumprida, ele poderia ficar preso? Claro que não. Pela legislação. Primeiro eu vou te dizer que o crime de desobediência, qual é a pena? A pena, agora eu não me recordo, doutor Zé, porque realmente é uma pena muito grande. É uma pena que você diz. Ínfima. É uma pena que você fala assim, ó, eu não me recordo, porque. Então a lei diz que ele se livra solto. Não, calma. Ele se livra solto. Não, calma. Deixa eu acabar de falar meu raciocínio, porque eu fico assustado quando eu falo que eu não me lembro, porque eu acho que a pena ela é acima de 50 anos de cadeia, porque. Sequer responde ao processo, doutor Zé. Quem comete esse crime sequer responde. Pela boa prática, o que ele poderia ser conduzido a uma delegacia e voltar para casa. Sim, simples preso assim. Não pode ficar simples preso. Assim, até porque não cabe a prisão Não, vamos pensar. A conversão não cabe, esquece isso. Vamos lá, os ministros falou que ele vai ser preso. Sim. Aí chegou um subordinado dele para poder prender o chefe por ordem do ministro e falou assim, estou te prendendo. O ministro mandou te prender. A regra do direito diz que ele seria conduzido até uma delegacia, dar um depoimento e vai para casa. Isso aí. Simples. Preso ele não pode dormir na cadeia. Não, de forma alguma. Pelo menos no direito jurídico, no direito penal que nós estudamos. Brasileiro. Esse eu conheço. Nós estudamos. Esse eu conheço bem. Sim. Então, beleza. Vamos aguardar a cena do próximo capítulo. Multa horária. Qual foi a última vez que o senhor viu uma determinação de multa horária? Nós não estamos falando multa diária, de multa horária. Olha, eu vou te falar, doutor Zema, que nem no juizado criminal a multa às 3 tem sido cumprida, nem aplicada. Dirá uma situação dessa, 100 mil reais a hora. Ou seja, um dia, 2 milhões e 400. 2 dias, 4 milhões e 800. Vou até parar de fazer matemática porque eu não consigo contar. Então, eu não conto números se e vou uma errar. semana a Polícia Rodoviária Federal não conseguir desobstruir a estrada, não sei nem fazer ele vai chegar, não sei fazer esse valor. Ele vai chegar a 10 milhões, 12 milhões de multa. Meu Deus, isso é muito dinheiro. Eu ficaria rico. Eu acho que 12 milhões de multa. O delegado vai pedir a aposentadoria e pedir esse dinheiro para ele. Doutor, vai para casa. Agora, o que me causa uma estranheza e o que me parece acontecer aí é o seguinte. Quando o magistrado ele aplica uma multa, e principalmente uma multa severa, e nesse caso a palavra severa, ela nem se enquadra aqui. Depois de severa vem o quê? Uma multa dessa natureza, ela tem um único objetivo, ao meu ver, salvo o melhor juízo, tá, doutores? É o seguinte, oprimir a pessoa, né, a cumprir de qualquer maneira. Ou seja, se a Polícia Rodoviária Federal, o cara falar o seguinte, ou eu pago 100 mil por hora, ou daqui a 1 hora todas as estradas têm que estar liberadas. Façam o que quiserem fazer. Isso justificaria uma excessiva violência da Polícia Rodoviária Federal sobre manifestantes. Ilegalidades, pauladas,
cacetetadas, gás de pimenta, atropelar, passar por cima, qualquer coisa. O que, na verdade, me parece que essa determinação ela busca é qualquer resultado para que seja cumprida sob pena de R$ 2.400.000 de multa por dia e da prisão de quem está sendo determinado. Doutor Zé, eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma pergunta para todos que estão nos ouvindo, e até inclusive para você. Diz o seguinte, essas grandes manifestações que acontecem aí pelo país, passado, acho que vão acontecer ainda, você acha que a solução que sempre foi dada para terminar foi o uso da violência, foi a polícia jogando gás em cima das pessoas? A gente não está falando aqui de time de futebol, que eu já acho errado, mas time de futebol, você dispersar as pessoas é uma coisa. De manifestação clara, manifestação sem violência, manifestação do direito, de se sentir injustiçado o tempo todo, dos abusos cometidos, de você protestar, de você ser um brasileiro com a sua família na rua, foi resolvido com violência ou foi resolvido conversando? Conversando. Então, por que motivo eles não querem abrir diálogo com essas pessoas, trazendo essas pessoas para o racional? São pessoas inteligentes, são pessoas que estão ali, são familiares com toda a sua família, são pessoas que trabalham, são pessoas que estão ostentando arma, que querem quebrar, estão danificando nada de ninguém, não. Qual o motivo que eu vou utilizar de gás de pimenta, de bomba, jogando, como as pessoas falam no jargão popular, tiro, bomba e porrada? Isso não existe. Agora, estamos doutor, aonde? O doutor tem a sensação de que a população, parte da população, eu particularmente estou conformado com o resultado das eleições, de que Lula vai efetivamente tomar posse. Não que eu concorde, mas eu me conformei. Aí vamos ver o significado da palavra se conformar. Não é isso? Agora vamos lá. Eu acho que a parte da população está sentindo exatamente como o Roberto Jefferson. Ou seja, eu não confio mais no judiciário, eu não confio mais nas instituições democráticas para assegurar o direito. Então, a última instância, a última ratio, o que vale a pena agora é ir para a rua, bloquear a estrada, fazer quebra-quebra e qualquer um outro meio de fazer-se ouvir. O que me parece que é o mesmo sentimento. Mas me parece também que, nesse caso, o Superior Tribunal, a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, me parece que não tem um tato com esse tipo de pensamento e vai realmente até as últimas consequências. O que eu entendo disso aí? Nós aprendemos lá na escola, na formação, sentado lá como acadêmico. Todo poder emana do povo. Isso é muito forte. Todo poder emana do povo. Mas eu vejo que o STF, há muito tempo, como guardião da Constituição, vem se afastando, a Constituição cidadã, vem se afastando do povo. Não mais escuta o clamor do povo. Por quê que ele vem se afastando? Com atitudes assim, se não concorda comigo, eu mando prender. Então seria, todo poder emana do povo, vírgula, que concorda comigo. Isso aí. Exatamente. Essa seria a interpretação. Eu paro para entender o seguinte: você não tem preocupação na manhã baterem na sua porta e falar, olha, vocês fizeram um vídeo dessa forma, criticaram o STF, você está preso. Ou seja, nós, dois advogados criminalistas, dois advogados atuantes na parte criminal, vivenciando todos os dias o direito, o bom direito, utilizando as práticas. Lógico que eu sempre digo para as pessoas, eu não estou aqui para ganhar todos os processos, eu defendo lá, mas nós temos lá um norte, jurisprudências pacificadas, majoritárias, minoritárias. Você até, inclusive, eu digo que a própria jurisprudência, quem cria é o advogado. Nós é que criamos jurisprudência, forçando aquele pensamento retrógrado mudar, para que as pessoas mudem, tentando mostrar uma nova visão, um novo entendimento do bom direito. Isso eu entendo. Agora, o que eu não entendo são as atitudes. Caminhoneiros inconformados com as eleições, independente de quem foi eleito ou quem deixou de ser eleito. Eu sempre digo às pessoas, a lei, você tem duas coisas que você pode fazer com a lei. Ou você muda, ou você cumpre. Não tem essa etapa para descumprir. Descumprir é a última coisa, não existe isso. Ou você muda, nós tivemos um pleito eleitoral, nós podíamos mudar, mas não quiseram mudar. Então, agora tem que cumprir. Então, somente isso. Mais tem aquelas pessoas que, cansadas de um somatório de ilegalidades, que está acontecendo no Brasil, porque é um somatório, é muito grande. Se nós falarmos aqui, nós escrevemos um livro explicando as ilegalidades perpetradas pelas autoridades de todas as instâncias possíveis e imagináveis, estão revoltadas indo para a rua tentando ser ouvidas por alguém. E essas pessoas que podem ouvi-las estão mandando prender. Então, assim, basicamente, eu entendo que a sociedade está cada vez mais
se acuando, ficando acuada, e de alguma forma elas têm que reagir. Estão reagindo nas ruas com essas manifestações que é um direito constitucional. Que particularmente está deixado na Constituição, é um direito até que seja pacificado, de forma a conversar com essas pessoas, fazer elas entenderem os pontos de vista, dar voz para entender quais são os motivos de elas estarem ali, para que realmente a coisa possa andar. Utilizar-se da violência não seria nem a última coisa, não seria opção. Simples assim. Boa. Então, doutor, o que a gente percebeu, então, as palavras-chave agora, que a gente tiraria desse nosso bate-papo, seria direito constitucional de manifestação. Número 2, atipicidade da conduta penal. Não existe no Código Penal. Gritando. Não existe uma conduta penal Não. Criminalizadora para que houvesse prisão desses manifestantes de maneira nenhuma. Nós temos aqui uma questão de uma multa horária que dá R$2.400.000 por dia, inexequível, completamente inexequível. E nós temos ainda aqui a questão da prisão de um superintendente da Polícia Rodoviária Federal decretada ou ameaçada por um ministro do Superior Tribunal Eleitoral. Isso é normal? Isso acontece sempre? Então, doutor Zé Amar, antes de eu falar do abuso de autoridade, que é claro, está claro, estampado é o abuso de autoridade, vamos pensar o seguinte, vamos tentar confabular para que nós possamos chegar a um entendimento comum, para nós seguirmos essa estrada aqui que está difícil. Uma prisão ilegal, você vai ser preso ilegalmente. O que você normalmente, qual é um dos direitos fundamentais, além da vida, qual é o segundo direito que você quer? O primeiro, está naquela de primeira, né? Primeira instância lá, né? Aquele vigor, é a liberdade. Depois da vida é a liberdade, você quer ficar livre. Você tem todo o direito de tentar resistir a uma prisão ilegal. Aí, o que vai acontecer? Vai responder por mais um crime de resistência. Porque você está resistindo a uma ordem de um funcionário público. Está ali determinado, a autoridade policial está te mandando sair, você não sai. Ele te dá a voz de prisão, você não quer ser preso, você quer ficar livre porque você não tem previsão de prisão. Você vai responder por mais um crime. Quiçá, você responde também você vai proferir palavras, aí naquele momento do calor, das emoções, você vai falar para desacato. Então você responde por desacato, você é preso por resistência e por estar fechando a via. Só que os acessórios aí estão todos agregados a uma prisão ilegal, a uma prisão que não existe, porque não tem crime. A tipicidade da conduta não tem crime. Então fica difícil até para nós, advogados, olharmos, interpretarmos essas condutas, porque no final vai ser o quê? Novamente, o nosso eminente ministro está criando insegurança para o ordenamento jurídico, porque numa decisão de um recebimento de uma denúncia, nós fatalmente iremos excluir essa penalidade, esse crime, essa conduta criminosa, que é fechar a rua, porque não está prevista no ordenamento jurídico. Vai sobrar o quê? A resistência à prisão, que prisão que era ilegal. Vai sobrar também o desacato, mas que desacato ele estava tentando se defender para não ser preso. E aí nós vamos trazer por direito civil e utilizarmos a resposta que no penal não tem, que é o principal segue o acessório. Ou seja, se o principal caiu, todas as outras configurações vão cair juntos. Ou seja, nós vamos estar resolvendo uma coisa que não tem no ordenamento jurídico, criado pelo ministro mais uma vez. Isso surpreende. Isso realmente, na parte da jurisprudência, vai criar um tumulto muito grande. Eu quero deixar aqui registrado, e não é por temor, mas por conservadorismo, que, em princípio, eu sou contra, nesse momento, as manifestações que está vendo de caminhoneiros. Eu particularmente respondo por mim, eu me conformei, quando eu falo me conformar, é porque eu acredito que nada mais possa ser feito hoje em relação ao pleito eleitoral, que já foi decidido, nas urnas, já foi decidido. Contudo, você que achar que você tem o direito e o direito está estampado na Constituição, no caso, você pode se socorrer a um advogado criminalista, você pode socorrer a nossa legislação para garantir o seu direito de livre manifestação de pensamento. Realmente, o código, como foi colocado pelo Dr. Joab Sobrinho aqui, o Código Nacional de Trânsito,
ele não criminaliza esse tipo de conduta, mas existe na esfera administrativa A punição adequada. a punição adequada na esfera administrativa. Pode ser até a apreensão do seu veículo, mas não uma conduta criminal. E o que eu peço aqui também são os nossos agentes da Polícia Rodoviária Federal, paciência, tolerância e diálogo, porque não trata-se de bandidos, de vagabundos, né? Nós trabalhamos direito penal, vez ou outra, eu já dei de cara, acredito que o doutor também, no direito penal, criminoso. Aquele cara que ele mesmo se intitula vagabundo, que ele fala, doutor, sou vagabundo, eu fiz isso, quero responder ali à medida da minha culpabilidade. Existe algo no direito penal que possa me socorrer nesse momento? Tem sim, tem isso aqui que pode socorrer. Então nós já lidamos com esse tipo de gente, com vagabundo. Mas o que está acontecendo são cidadão. É o cidadão brasileiro que está inconformado, no seu inconformismo, está indo para as ruas e tem que ser tratado como cidadão. Então, doutor Zema, eu tenho visto algumas coisas que as conclusões que eu venho tirando todos os dias que eu vejo essas decisões arbitrárias cometidas pelas autoridades, eu vejo o seguinte: hoje, eu não tenho nada contra nenhum ministro do STF, pelo contrário, tenho total respeito, eu respeito as instituições jurídicas, eu sou advogado, mas eu falo em prol da sociedade, eu sou a última barreira entre a barbárie e a sociedade. Ou seja, já dizia os mais antigos, os mais estudados, inclusive, que não filosofavam nos tribunais, que entre a sociedade e o Estado tinha que ter um juiz, porque era para evitar aquelas barbáries. Ou seja, entre o tigre e a vítima tinha que ter alguém para defender, porque senão o tigre, a força desproporcional, descomunal de um tigre vai acabar com aquela vítima. Então, assim, o que eu vejo hoje acontecer? Todas as ilegalidades perpetradas que acontecem no ramo político, no meio político, que acaba transbordando no STF, e lá eles decidem, eles mudam, eles fazem aquilo que eles entendem. Tá? Agora, todas as ilegalidades cometidas pelo STF, quem é que julga? Não precisa me dar aulas de direito que eu entendo. Eu sei que o Senado tem todo o direito de rever a eleição de ministros, inclusive pedir o impeachment deles. Mas quem é que faz isso hoje? Vai virar uma guerra de que eles vão estar sempre interferindo, o outro está fazendo é o que as pessoas falam hoje. Não se sabe mais quem vai. Se você tem uma decisão hoje de prisão de um ministro, quem é que vai rever? O próprio ministro, como aconteceu em várias situações já. Ele mesmo vai rever. Então, nós temos que realmente acharmos um mecanismo, e esse mecanismo existe, que é o Ministério Público, que, inclusive, hoje eu faço as referências em que pese várias vezes, e na maioria das vezes, eu discordo das opiniões com referência aos meus clientes, a quem eu defendo, mas é um dos órgãos hoje que estão menos viciados, são órgãos respeitados. O Ministério Público é um órgão muito respeitado. A própria OAB, a OAB também é assim, a Ordem do Brasil também é respeitada, já teve seu momento de consagração, está calada, não está se manifestando. Por quê? Porque foi contaminada pelaquela mosquinha da política. Escolheu um partido político e, por esse motivo, isso é plausível falar, isso não é plausível falar, mas nós, advogados, cada um advogado, você, advogado, tem que se revestir daquele juramento que você fez. Vamos defender a sociedade, vamos brandar daquela coluna forte que é da democracia, que é o direito de estarmos ali protestando, discordando, brigando, lutando pelo direito do povo. Então, não tem nenhum político aqui. Vocês sabem muito bem que eu não faço campanha política para mim, eu não vou ser político nunca na minha vida, papai do céu. Não porque isso seja ruim, mas é porque eu escolhi um lado, escolhi ser advogado. Então, assim, você que é criminalista, não tenha medo, tenha independência. A carreira parece que nós somos solitários, porque é o tempo todo no tribunal buscando um bom direito. Mas é isso mesmo. Agora, você concordar com arbitrariedade por causa dos medos, isso eu sou totalmente contra e não tenho medo disso. Para finalizar, eu quero pegar um gancho aqui do doutor Joabes, que ele falou aqui sobre a questão da independência. Aí você me lembrou, doutor, do Ministério Público. Então, deixa eu te contar uma história sobre o Ministério Público. O Ministério Público, a gente fala que é o quarto poder. Por quê? Porque entre o Eles se intitulam. Entre o legislativo, o executivo e o judiciário, não se encontra o Ministério Público. O Ministério Público, na Constituição, quando ele foi criado com a chamada independência funcional. Justamente para que nesse momento, o exato momento que o Brasil se encontra. Mas, Zema, por quê? O que tem de bom o Ministério Público ter chamada independência funcional? Número 1, o Ministério Público não precisa, ele tem dotação orçamentária separado.
Não é o poder executivo, nem o legislativo, nem o judiciário que autoriza o aumento, que determina a carreira, que determina a graduação, que determina a ascensão do promotor de justiça. Então, por que ele não está dentro do executivo, do legislativo e do judiciário? Para, nesse momento, o Ministério Público se insurgir realmente como um poder autônomo, separado com a sua independência funcional e fazer valer a lei. É para esse momento, quando o legislador constitucional, quando o constituinte, ele colocou lá na Constituição a independência funcional do Ministério Público, é para que nesse momento tivéssemos um Ministério Público forte para poder bater de frente, inclusive com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, uma coisa é o que está inscrito. Hoje em dia, né? Outra coisa é o que de verdade há. E aí, você acha que o Ministério Público tem sido um poder autônomo? Vamos tomar aquela pílula da coragem todos os dias, né? Todos os dias, quando acordar de manhã, tomar a pílula da coragem. E uma coisa que nunca se apagou, a única chama que nunca se apagou é da esperança. É o que nós esperamos. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. O que vai se desdobrar essas prisões, aí, esses mandados de prisão, esse evento, mais uma vez, na minha visão, um evento danoso. Só eu espero que também não tenha deixado nessa decisão do ministro, se prender alguém que está se manifestando, não tem acesso ao advogado, à família, que o processo seja julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque aí realmente nós viveremos tempos temerosos. É isso aí. E além de manifestação do direito seu de manifestação, existe um outro direito que eu tenho que colocar, isso aqui é o mais importante, é de curtir, de comentar, de compartilhar as nossas publicações. Deixa um comentário aí, dá aquela curtida marota e não saia do canal sem se inscrever, pelo amor de Deus, no canal, para você. E ativa o sininho, tem um sininho aí que você bota ele e todas as vezes que nós estivermos por aqui, você vai receber a notificação que chegou um vídeo novo no seu canal. Ok? E aceitamos sugestões. Mande sugestões de programa, aquilo que você está vendo que está realmente acontecendo, que as pessoas estão se mobilizando, mas que não têm conhecimento jurídico nesta área, podemos contribuir com o nosso conhecimento. Forte abraço a todos e até o próximo programa. Valeu, galera. Obrigado.